Bom, pessoal, então agora vamos fazer alguns exercícios demonstrando a decomposição de vetores 3D utilizando tanto os cossenos diretores como os versores, tá? Então, para quem não se recorda, né, quando nós temos um vetor tridimensional, nós temos a decomposição desse vetor em três componentes, uma no eixo X, que seria na direção Y, outra no eixo J, que seria o AY, e outra no eixo Z, que seria na direção K, que é o AZ aqui. Para a gente achar a intensidade, basta a gente extrair a raiz quadrada do quadrado de cada uma das componentes aqui desse vetor, tá? Bom, as direções do vetor, né, elas podem ser obtidas por meio dos cossenos diretores, que é a angulação entre a representação gráfica do vetor e o eixo, né? Então, por exemplo, o alfa seria esse aqui, o beta seria esse aqui e o gama seria esse aqui, tá? Ou por meio do versor, no qual a gente pega cada uma das componentes aqui, aí pode ser em termos de comprimento, por exemplo, e divide por módulo, de tal forma que a gente acha o versor, e aí multiplicando o versor pelo módulo, nós conseguimos obter as componentes aqui dos vetores, tá bom? Então são duas formas diferentes que nós podemos utilizar para decompor vetores, tá bom? Bom, pessoal, então feito isso, vamos entrar aqui em alguns exercícios, tá bom? Então esse aqui é o exercício 2, tá? Ele simplesmente está pedindo para a gente escrever o vetor força como um vetor cartesiano, ok? Bom, pessoal, para isso, o que nós iremos fazer aqui, tá, pessoal? Nesse caso, nós não temos comprimento, tá? Nós não temos o comprimento aqui, nós temos apenas os ângulos. Então, é interessante nós trabalharmos com o conceito de cossenos diretores, tá? Mas aqui a gente tem que tomar muito cuidado com a representação, tá? Bom, pessoal, a componente que está logo ali de cara, né? Se a gente analisar, vamos escrever primeiro as componentes, né? Então, ó, a componente em x do f seria essa aqui, ó, que é o fx, ok? A componente y, deixa eu ficar um pouquinho torto aqui, né? Ó. Seria que se a gente fizesse essa projeção aqui, e aí, ó, esse tamanho aqui seria o fy. E o meu fz seria esse cara aqui, tá? Então, basta a gente utilizar, tá, esses ângulos para achar as componentes, tá? O fz está tranquilo, tá, pessoal? Para a gente obter o fz, basicamente a gente vai fazer o quê? Vai analisar esse triângulozinho aqui, ó, que eu estou pintando, tá? Então, se a gente passar esse triângulozinho ali para a direita, a gente vai ter isso aqui, tá, pessoal? Tem uma bugada aí, mas tudo bem. A altura é o FZ, tá? Veja que aqui é o meu FZ. Aqui é o meu F, que é 100 newtons. E aqui, pessoal, esse outro lado, ele seria o quê? Ele seria esse lado aqui do triângulo, ó, que eu vou chamar de F auxiliar, tá? Ok? Então, vou colocar aqui F auxiliar. E qual que é o ângulo aqui, ó? 60 graus, ok? Então, a componente FZ, basta a gente utilizar a trigonometria, né? Ó. Então, veja, o que eu tenho? Eu tenho a hipotenusa, né? Que é o ângulo oposto ao ângulo reto. Eu tenho o ângulo e eu quero saber o cateto oposto. Qual propriedade trigonométrica que eu tenho cateto oposto e hipotenusa?
é o seno, tá? Então, pessoal, se a gente vier aqui, ó, calcular o seno de 60, ele seria o quê? O cateto oposto, que é o FZ, pela hipotenusa, que é o 100. Portanto, meu FZ seria o quê? 100 seno de 60, tá? Ok? Então, ó, vamos calcular isso aí, ó. 100 vezes 60. Vou pegar aqui, ó. Seno deu 86,6, tá? Então aqui, ó, vai dar 86,6 newton. Então essa é a componente em Z, tá? E para eu achar o Fx e o Fy? Aí, pessoal, nós iremos utilizar esse triângulozinho aqui, ó, tá vendo? Ok? Tudo bem? Esse triângulozinho, se eu desenhar aqui ele à direita, ó, o que nós vamos ter? Nós vamos ter a hipotenusa e iremos ter o quê? Os catetos, tá? A hipotenusa é o F auxiliar, não é? Tá vendo? Esse ângulo aqui, ó, é 45 graus. Esse cara aqui, ó, é o Fx e esse cara aqui é o Fy, tá? E as direções, pessoal, nós esquecemos de definir aqui, ó. Mas o F tá para cá, consequentemente o F auxiliar estaria para a esquerda, ok? Consequentemente aqui, ó, o nosso F auxiliar, a setinha dele estaria para cá, né, ó, que é o que está acontecendo aqui, ó, decomposição, e o Fx seria para baixo, o Fy seria para a esquerda, beleza? Então, para eu achar o Fx e o Fy, eu preciso do F auxiliar. Como eu acho o F auxiliar? Por esse mesmo triângulo, utilizando qual relação? O cosseno. Tá, ó. Cosseno de 60 é o cateto adjacente pela hipotenusa. Então, F auxiliar vai ser o quê? 100 vezes cosseno de 60, que dá 50 newtons, tá? Então, veja que esse cara aqui é 50 newtons. E aí, pessoal, eu consigo achar o Fx e o Fy, tá? O meu Fx, ele é o cateto adjacente, então eu vou utilizar o quê? O cosseno. Cosseno de 45 é igual ao cateto adjacente pela hipotenusa, que é o F auxiliar. O que implica que o Fx é 50 cosseno de 45. E o Fy, a mesma coisa, só que agora ele é o cateto oposto, então aqui é o seno. Tá, pessoal? Não tem segredo. Então, veja que o meu Fy vai ficar 50 seno de 45, tá? Bom, pessoal, como 45 ele divide exatamente na metade, tanto o cosseno como o seno de 45 eles são iguais, tá? Então, ó, ambos aqui os resultados, né, ó, eles vão dar o quê? 35,36 newtons. Vamos lá, 35,36 newtons e esse aqui também. Porque o seno de 45 é igual ao cosseno de 45. E aí, pessoal, a minha força já pode ser representada. Ó. É o Fx mais o Fyj mais o Fz na direção K. O meu Fi, ó, o Fx, perdão, é 35,36. O Fy também. E o Fz? O Fz a gente calculou aqui, ó, 86,6. Tudo isso em newtons. Tá certo, pessoal? Não, tá errado. Tá, pessoal? Tá errado porque a gente tem que verificar se o Fx está na direção x, ó.
veja que ele está, ó, tá aqui, ó, tá na mesma direção do x, então tá certo. O FY, pessoal, ele está na direção do y? Não, ele está na direção oposta. Então a gente não pode esquecer aqui, ó, de quando a gente fazer a conta, da gente inverter o sinal. Porque ele não está na direção j, ele está na direção menos j. E o z? O z está realmente, ó, ele não está para cima, ó. Então ele está na direção k. Beleza? Como eu posso verificar se as contas que eu fiz estão corretas? Acho o módulo, né? Que pega cada uma das componentes e eleva ao quadrado. Se a gente fizer isso, tem que dar o quê? O módulo da força, que é 100. Vamos ver se vai bater. Então, é esse ao quadrado, né? Mais, vou até pegar aqui o mesmo, tá, pessoal? Ao quadrado, mais 86,6 ao quadrado. Extraindo a raiz, a gente chega aqui a aproximadamente 100, tá? Deu só uma divergênciazinha, por causa da aproximação, tá? Das contas. Mas é isso aí, pessoal. Beleza? Então, isso é usando a trigonometria, tá? O exercício 3... Vamos lá. É esse aqui, tá? Então, duas forças atuam sobre o gancho mostrado na figura abaixo. Especifique a intensidade de F2 e seus ângulos diretores, coordenados de modo que a força resultante ao longo do eixo Y tenha intensidade de 800 Newton, tá? Então, o que ele está falando aqui no final? Que a força resultante na direção Y, ela é 800 Newton, tá? Positiva, ou seja, na direção J, ok? Ó, de modo que a força resultante atue ao longo do eixo Y positivo. Então, a força resultante, pessoal, ela tem que ser 800 Newton e tem que ser na direção J. Então, ele quer saber o valor do F2, tá? Bom, pessoal, e aí, o que nós temos que fazer? Nós sabemos que a força resultante, né, ó, ela tem que ser o quê? A soma das forças, né? Nós já vimos outros exercícios aí. O F2, pessoal, nós não sabemos nada sobre ele, tá? Então, o F2, a gente pode representar como sendo um F1x na direção Y, F2x na direção Y, mais um F2y na direção J, mais um F3y na direção K. Tudo bem? Porque a gente não sabe, tá? Já o F1, pessoal, a gente tem os cossenos diretores e a força, ó. Né, ó, que é o F1x cosseno, né? Aqui a gente vai ter o F1 cosseno de alfa na direção Y, mais o F1 cosseno de beta na direção J, mais o F2 cosseno de gama na direção K. Lembra, esses cossenos diretores, pessoal, eles são os ângulos entre o vetor e os eixos da coordenada. Entre aqui o vetor e o eixo da coordenada, a gente tem 45. Então, esse cara aqui, ó, é 45 graus, o alfa. Mesma coisa, ó, entre o vetor e o eixo y é 60. Então, esse cara aqui, ó, é 60 graus.
E entre o eixo Z e o F1, ó, esse cara aqui, ó, grandão, que é 120 graus, ok? Aí vocês podem perguntar, mas professor, por que não foi feito isso no exercício anterior? Pessoal, não foi feito isso no exercício anterior, ó. Eu vou apagar aqui, ó. Porque veja, ó, eu tenho o ângulo entre o vetor e o eixo x? Não, eu tenho entre a projeção do vetor e o eixo x, ó, tá vendo? Eu tenho esse ângulo. Então eu não consigo aplicar diretamente. O único que eu conseguiria aplicar é o que? Entre o vetor e o eixo z. Tá? E nem isso eu tenho. Que seria esse ângulo aqui, mas daria para adivinhar que como esse aqui é 60, aqui seria 30, né? Porque tem que dar 90 graus. Tá? Ok? Que daria o mesmo resultado aqui. Agora os demais não, eu não tenho mais esse ângulo. Então não poderia fazer isso. Mas nesse caso aqui eu tenho, tá? Então facilita. Então ficaria aqui 300 vezes cosseno de 45 graus na direção I, mais 300 vezes cosseno de 60 na direção J, mais 300 vezes cosseno de 120 na direção K. Então, pessoal, vamos calcular o F1, tá? Então, primeiro, ó, é 300 vezes o cosseno de 45. Dá o quê? 212,13. Aqui, cosseno de 60 é meio, tá, pessoal? Então, dá 150J. E esse último aqui, ó, vamos lá. 300 vezes 120. E aqui o cosseno. Deu o quê? Menos 150, tá? Vem cá. Faz sentido? Faz, né, pessoal? O F1 não tá para baixo? Se tá para baixo, ele tá o quê? Sentido oposto do Z, ou seja, oposto de K. Então tá batendo. Beleza? Então, ó, a gente armou lá a equaçãozinha, que o F1 mais o F2 é igual à força resultante. O F1 a gente sabe aqui, ó, 212,13 I mais 150J menos 150K. O F2 a gente não sabe nenhuma informação. É justamente o que ele está pedindo ali no enunciado, tá? E o FR a gente sabe que tem que ser o quê? Na direção J em 800. Então não tem nada na direção I. Na J é 800. E em Z também não tem nada, tá? Ok, pessoal? E aí a gente junta, ó. Se a gente analisar tudo que nós temos na direção I, pessoal, o que a gente vai ter? Ó? Esse primeiro termo aqui, esse segundo termo aqui, ó. E aqui à direita nós temos o quê? Esse aqui, 0. Então, ó, se a gente isolar, o meu F2x ele tem que ser menos 212,13. Tem que ser exatamente o oposto. Vamos analisar na direção J agora. Em J, ó, o que a gente tem? Ó? 150 mais o F2y, que é igual ao quê? 800. Então, meu F2y ele vai ficar 800 menos 150, que vai dar o quê? 650 newtons. Tá? E na direção K, o que a gente tem? Ó? A gente tem menos 150, mais o F2e, que é igual ao quê? A 0. Então, meu F2e, ó, ele vai ter que ser exatamente o oposto, que é 250 newtons. Então, veja que aí eu consigo determinar o F2, ok?
que ele é o quê? Vai ser o quê? Menos 212,13 na direção I, mais 650 na direção J, mais 150 na direção K, tá? Mas ele quer saber isso em termos de intensidade cossenos diretores. Então, como que a gente faz isso? A intensidade nós vimos. Basta eu tirar o módulo aí, que é a raiz de cada um deles aí elevado ao quadrado. Vamos ver quanto dá, tá? Deixa eu pegar aqui esse. Então vai ficar esse ao quadrado, mais 650 ao quadrado, mais 150 ao quadrado. Tirando a raiz, dá um valor de 3.743,3 Newton. Deixa eu ver se está tudo certinho. Perdão, pessoal, tem um 300 que estava multiplicando antes. Então tá equivocado aqui o resultado. Então é esse termo ao quadrado, mais 650 ao quadrado, mais 150 ao quadrado. Extraindo a raiz, dá em torno de 700 newton. Ok? E aí, pessoal? Aí, né, ó, os cossenos diretores, ó, a gente acha sempre pela componente dividido pelo módulo. Ou seja, o primeiro cosseno diretor vai ser cosseno a menos 1 de f2x sobre f2. Ou, já substituindo, quanto que é o f2x? Menos 212,13 dividido por 700. E aí, idem, pessoal, para as outras componentes. O segundo cosseno diretor vai ser o f2y, ou seja, vai ficar 650 dividido por 700. E o terceiro ângulo diretor vai ser o que? A terceira componente, 150 dividido por 700. Eu só não sei, vamos ver se eu consigo fazer. Eu não sei como é que faz a parte do cosseno a menos 1 aqui, ou do arquicosseno, tá? Não está aparecendo a função inversa aqui, pessoal. Então, ó,